Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. O time do Palmeiras se prepara para 2020 e já contratou o técnico, Vanderlei Luxemburgo. Falta agora a mexida no elenco. Chegam reforços, jogadores serão dispensados. Teve uma entrevista coletiva com Vanderlei Luxemburgo e a gente separou trechos para mostrar e discutir aqui o futebol brasileiro. Nós vamos começar sobre um tema bastante discutido: modernidade no futebol brasileiro. E o Vanderlei Luxemburgo traz a resposta. Vamos lá. Eu não sou avesso à modernidade. Eu só quero saber o que ela presta de auxílio para nós. É isso que você se adapta ao moderno, às coisas que estão acontecendo, você vai estudar, você vai acompanhar o que está acontecendo na minha área e com certeza analisando o que está acontecendo na minha área, vendo os esquemas táticos que a gente vê hoje aí, jogando hoje aí, a intensidade do jogo, a dinamismo do jogo, uma mudança muito grande, porque houve um avanço muito grande na modernidade que oferece aos jogadores para se condicionar melhor, para em vez de correr 7 km que eles corriam antigamente, eles correm 11, 12 km hoje. Então o que está aqui atrás é que oferece aí. E nós acompanhamos essa modernidade também na parte tática, adaptando a realidade física dos atletas hoje, que eles estão aptos a apresentar dentro do campo, a um esquema tático que já foi definido muitas vezes lá atrás. Se você pegar a maior revolução tática que teve no mundo, foi feita em 1970 com o brasileiro. Em 1970 nós jogávamos com 3 zagueiros sem ter 3 zagueiros, que o Everaldo era um zagueiro que não avançava nunca. Nós jogávamos com 2 volantes que nunca foram volantes marcadores, e o Brasil joga hoje com 2 volantes que não são jogadores marcadores, que era o Gerson e o Clodoaldo. Eu só estou aqui hoje, dando uma entrevista aqui, contratado pelo Gagliotti aqui, é porque eu tenho longevidade, experiência e qualidade. Porque se eu não tivesse a longevidade, tá certo? A experiência e a qualidade, eu não estaria aqui hoje dando entrevista, não estaria trabalhando mais, porque a cobrança é muito forte nesse sentido. Bom, então vamos falar aí a respeito do que disse o Vanderlei Luxemburgo sobre o Palmeiras e sobre o futebol brasileiro de um modo geral. O futebol brasileiro e o Luxemburgo, a questão foi colocada para ele, Pascoal, com uma certa cobrança. A turma fala: ô Vanderlei, você se modernizou? Você está acompanhando a evolução do futebol? E está aí a resposta dele. Eu acho que ele tem uma grande oportunidade. Aliás, a vida tem dado todas essas oportunidades para o Vanderlei Luxemburgo, a sua carreira, né, como treinador. Essa passagem dele pelo Vasco da Gama mostrou realmente uma nova faceta. Eu sou absolutamente contra aqueles que dizem que ser 12º colocado com o Vasco da Gama é no mínimo obrigação. Ele pegou o Vasco da Gama com 1 ponto. 1 ponto. O time pronto para cair. Time pronto para cair. O Vasco da Gama fez o que fez, na minha interpretação, porque o Vanderlei Luxemburgo teve uma grande contribuição para isso. Foi um bom trabalho do Vanderlei Luxemburgo no Vasco da Gama. E ele foi contratado pelo Palmeiras por... O primeiro nome era do Sampaoli, mas o Sampaoli está com megalomania. É megalomania. Se você falar para ele, ô Preto, me dá essa caneta aqui, você vai falar, vou te dar essa caneta. Fala para ele, não quero essa caneta não, Preto, agora eu quero o seu leve. Aí não dá. Queria caneta. Ou não é? Eu já não quero mais. Esse é o Sampaoli. Palmeiras fez assim, você fala que vai dar caneta, fez assim é a mesma também, coisa. então O cara tá com megalomania. Então, se você fala que vai me dar uma caneta, eu quero o seu computador, você vai falar que não. É isso que está acontecendo. Ele foi contratado, o Vanderlei Luxemburgo, para montar uma estratégia de time que o Palmeiras volte a jogar de maneira diferente do que está jogando. O Palmeiras passou por algumas administrações do time só do bico para cima e do bico para o lado. Então o Palmeiras quer mudar esse perfil, quer botar a bola no chão, quer ter mais jogo, quer ser mais fluente. O Vanderlei já entregou lá uma relação de jogadores que ele não quer que saia do Palmeiras. Ele disse, esse aqui eu não quero, esse aqui pode sair, esse aqui não... O Palmeiras já está liberando alguns jogadores,
já está fazendo esse trabalho de limpeza e está tentando contratar outros nomes que ele tem apresentado como sugestão para a próxima temporada. Você tem informação de quem pode ser dispensado, de quem sai? Eu sei que o Rafael Veiga não sai. O pedido dele é para o Rafael Veiga não sair. O Johan renovou o contrato por 1 ano para ser emprestado. O Johan deve ser emprestado. O Carlos Eduardo deve ser emprestado. Então tem uma série de jogadores que devem sair. E Antônio outros... Carlos, o zagueiro. O Antônio Carlos já foi jogar nos Estados Unidos. Esse já foi liberado para... O Thiago Santos já foi liberado para jogar nos Estados Unidos. Até porque o garoto que joga como volante no Palmeiras... O Thiago Santos foi pro Dallas e o Antônio Carlos pro Orlando. O Borja foi pro Olímpia, não nos esqueçamos de Borja. Ainda não está definido. Porque agora tem o time dele lá na Colômbia, que ele é torcedor, como é que é o nome do time lá do... Júnior Barranquilla. Júnior de Barranquilla, também está querendo. Papá. Então, de repente... Papá. Esse aí que você foi lá, você conhece bem lá. O Júnior do Papá está querendo o Borja. Então pode ser o Daverson, um jogador que tem tudo para sair do Palmeiras. A paciência da torcida acabou com o Daverson. A torcida tem 0 de paciência com o Daverson. Então, o Palmeiras está buscando no mercado alguns nomes. Pelo que eu sei, no mínimo 3, no máximo 4 contratações serão feitas pelo Palmeiras para a próxima temporada. E o Vanderlei foi contratado para dar esse balizamento para o time. Voltar a jogar como o Palmeiras já jogou. Com bola no chão, jogada bem entabulada, jogada bonita, aquele ataque no 106 gols. Vocês estão lembrados disso, não? Sim. Daquele ataque de 106 gols, que o Palmeiras fazia gol. Era Campeonato Paulista. Aquele, 96. 96. Foram mais gols, né? Porque o VAR naquela época, sem o VAR, anularam uns 10 gols. Anularam uns 10 ainda no Palmeiras. Então, o Palmeiras está tentando recuperar uma imagem que ficou perdida no tempo e o Vanderlei Luxemburgo está encarregado disso. Zinho, estão falando do Flamengo aí como uma referência no futebol brasileiro. O Vanderlei Luxemburgo contratado, ficou em 3º lugar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Sim. Tem condições de rivalizar com o time do Flamengo para a próxima temporada? Eu acho que assim, a característica de trabalho do Vanderlei é diferente do Mano e do Filipão, de colocar o time para jogar. Eles são de uma geração parecida, mas a filosofia de jogo é diferente. A primeira opção, como o Pascoal falou, era o Sampaoli, né? Pelo trabalho que ele fez no Santos. Mas megalomania dele... Síndrome de sobreloja. Foi para a segunda opção, que é o Vanderlei, que eu acho que é muito boa. Primeiro que tem identificação com o clube, campeão, vitorioso, 7 títulos, se não me engano, com o Palmeiras. O último campeão paulista, 2008. E aí eu vou por essa coisa aí, dessa entrevista que ele deu. Virou uma moda, né? O Vanderlei está desatualizado, o Vanderlei não estudou, o Vanderlei... Eu acho que assim, quando as pessoas falam isso, tem que dar o argumento para isso. Como é que sabe se ele não acompanhou? Como é que a pessoa pode falar assim, o Vanderlei, você está modernizado, você está acompanhando o futebol? Eu acho que assim, ele é um apaixonado por futebol, com certeza ele acompanha o futebol de fora, o futebol de seleções, sem dúvida. O problema do Vanderlei de um tempo para cá, depois dos grandes trabalhos dele, foi que ele começou a se envolver com mais coisas do que o treinador tem que se envolver. Ele começou a ter um poder muito maior, pela grandeza, pela inteligência dele, pela competência, pelos títulos. Ele virou a referência de treinador. Agora a referência são os treinadores estrangeiros. Mas teve um certo período no Brasil que o Vanderlei era a referência. Tanto é que ele foi para a seleção e depois foi para o Real Madrid. Porque ele já era moderno naquela época. Eu trabalhei com ele já fazendo trabalho com fisiologista, nutricionista, fisioterapeuta, análise de desempenho, percentual de gordura, palestras com computador, palestras motivacionais. No nosso time lá de 93, 94, o Edmundo está aqui, pode também confirmar isso. Ele já tinha palestras que a gente até brincava, que o Amaralzinho não estava entendendo. As palestras, as montagens, os slides, as movimentações. Então, eu acho ele um cara moderno, sim. Naquela nossa época, ele já estava à frente. Eu acho que agora, com essa estrutura que a gente está vendo aí, ó, que o Palmeiras tem,
O Palmeiras é um clube que sempre foi gigante e agora está muito maior com a estrutura de trabalho para os profissionais. E o Vanderlei sabe trabalhar muito bem com essas opções. Eu acho que agora ele está voltando realmente a comprar um clube que vai dar essa opção para ele. Aí é um outro patamar, que agora a gente vai ter que cobrar dele. Porque agora ele tem dinheiro, ele tem jogador, ele tem salário em dia, ele tem estrutura de clube, ele tem um time que é para brigar pela ponta do campeonato. Aí a gente pode fazer uma outra cobrança, se os resultados não virem. Né? Então eu acho que assim, o Palmeiras traz novamente um treinador que para mim no Brasil aqui é uma referência, o Vanderlei. Deixa eu pegar mais um trecho do que disse o Vanderlei para o Edmundo e o Quesada falarem também. A respeito do futebol ofensivo. Você que está acompanhando o programa, o futebol brasileiro é ofensivo? Na sua essência, está um futebol para cima, para frente? Fala, Vanderlei. A gente fala muito de futebol ofensivo. Mas quando o futebol brasileiro não foi ofensivo, né? Dentro da história do futebol brasileiro? Vamos pegar a história do futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre teve DNA ofensivo, nunca. E essa é uma discussão minha que eu venho tendo. Nós estamos muito preocupados com esquema táticos, né? De falar muito número de esquema tático. Estamos esquecendo que o DNA Brasil é o futebol empírico, o futebol de diferente, mudar de posição, fazer coisas diferentes. Se nós perdermos essas características, nós vamos ficar igual robô. E as pessoas estão muito ávidas em preocupar como é que o time vai jogar, que esquema tático você vai colocar, se você vai ser ofensivo ou defensivo, proativo ou reativo, hoje em dia é a palavra que se usa mais, né? Então, quer dizer, tudo isso aí a gente sabe como é que funciona. Tá? Mas não adianta eu pensar numa equipe, aí vem característica minha. Minha equipe, eu estou num clube que tem um DNA de academia, tá certo? Mas não quer dizer com isso que eu não tenho um time extremamente técnico e que não possa ser um time extremamente defensivo. Bom, tá aí Vanderlei Luxemburgo sendo apresentado no Palmeiras. Edmundo, ele disse que está no DNA do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é ofensivo. Você está vendo isso no futebol do Brasil? O futebol brasileiro tem que deixar os jogadores com livre expressão, né? A gente está proibindo tirar o Dudu para ir marcar a lateral lá atrás. Para mim é uma das coisas mais erradas do mundo. Mas em relação ao Vanderlei, eu quero ser rápido, curto e grosso. Ele, quando passou a ser moderno demais, o que é moderno demais? Não ir mais para o campo fazer o trabalho do técnico, que na verdade ele é o técnico, é o treinador de futebol, foi isso que atrapalhou a carreira dele. Agora ele voltou ao campo. E no campo ele sabe mais do que os outros, do que os que eu trabalhei. Não posso dizer que sabe mais do que o outro que eu não trabalhei. Mas os que eu estive dentro do campo trabalhando, ele foi muito bom. Ele foi o melhor. Mas só que ele não está ultrapassado não, Zinho. Ele está na frente dos outros. Ele quer se meter em coisas que não é da alçada dele. Tá? E que coisas que não se deve fazer. Se meter no trabalho de outros profissionais. Ele tem um limitador no Palmeiras, né? Agora, desculpa, Pascoal. Ele foi contratado pelo Vasco no dia da final do Carioca, que o Vasco perdeu o título. Aí, por motivos dele, do presidente lá do Vasco, que não quiseram se apresentar, porque eu falei aqui nos canais Fox Esporte, eu não posso falar nada. Não posso saber nada do Vasco. Só porque eu fui atleta do Vasco, eu não posso falar nada, não posso saber nada do Vasco. Aí ele inventou um monte de desculpa e só se apresentou depois, quando o time estava mal. É que você antecipou aquilo. Mas eu não posso saber nada. Eu não posso saber nada. É importante fazer um esclarecimento agora, porque quem não acompanhou, não estou entendendo o que ele está dizendo. Tá. Então vamos só. Eu disse aqui. Você disse aqui que ele seria o técnico do Vasco. O Vanderlei vai ser o técnico do Vasco. Chegou no domingo, o Alberto Valentim foi. O Vasco perdeu, já tinha perdido o primeiro jogo. Perdeu o título para o Flamengo e o Alberto Valentim foi mandado embora. Para eles, sei lá, por que não darem a mão à palmatória de que as coisas do Vasco chegam a mim, às vezes mesmo sem que eu queira, mas 12º colocado frente ao Vasco,
É vexatório. Com o time que tinha? É vexatório. Onde é que ele ia fazer o quê? Ele ia fazer o quê? Cara, botar os caras no Corcovado de que jeito? Com o time que tinha? Um baita trabalho do Vanderlei. Baita trabalho. Com o que tinha? Um baita trabalho. Não acho vexatório. Nesse momento no Vasco, não. O Vasco não tinha um centavo pra pagar pros caras. Ficou devendo o salário pros caras. Fez o que fez e o Vanderlei botou os caras pra jogar. Os caras, acabou o ano, o Vanderlei saiu por quê? Porque o presidente prometeu pagar e aí tomaram a grana do Vasco, lá não deixaram pagar o jogador. E nem pagou ainda, tá pagando aos poucos. Poxa vida, o que o Vanderlei, na minha opinião, hein? Não quero nem entender mais de Vasco com o Edmundo, por favor, não é isso. Eu só tô falando do trabalho do Vanderlei. Pra mim, o Vanderlei fez um baita trabalho no Vasco. Baita trabalho. Com o time que tinha, Jesus. Oh, não, o Jorge Jesus é do outro, do Flamengo. Futebol brasileiro é ofensivo ou não, Quesada? Como disse o Vanderlei. Cara, eu acho desnecessária essa declaração do Luxemburgo aí, pô. O futebol brasileiro sempre foi ofensivo. Claro que tem alguns times retranqueiros, né? Mas você vai lá na Espanha, 99% dos times, desde que inventaram a pelota na Espanha, eles são retranqueiros. Mas aqui no Brasil, quais são os times ofensivos? Pera um pouquinho, nós estamos falando... Não, pera um pouquinho. O Grêmio, Pera um com o pouquinho, Renato, pera um pouquinho. Fortaleza, Nós estamos com o falando Rogério, de qual quem momento mais? da história? Desse momento? Claro, atual. Desse momento, porque o que eu entendi é que ele falou ao longo da história, não foi isso que ele falou? O DNA é ofensivo. Se o futebol brasileiro é ofensivo. Isso é totalmente desnecessário discutir. Quem falar o contrário... Hoje é ofensivo? O Flamengo é ofensivo, o Grêmio é ofensivo, mas desorganizado, e não é culpa do Renato. Eu acho que falta qualidade para o Renato fazer coisa melhor. O Santos é foi super com o Sampaoli. ofensivo, é totalmente desorganizado defensivamente com o Sampaoli. O Atlético Paranaense do Thiago Nunes não é tão ofensivo assim, mas ele é um time mais equilibrado. Não é um time que fica só na defesa lá esperando, principalmente quando joga dentro de casa. Ele é um time muito difícil de ser batido. E tem o Fluminense, foi muito ofensivo nessa temporada com o Fernando Diniz. Tomou pau, né? Porque estava bem desorganizado. Eu acho que o que falta na realidade é a qualidade do jogador, né? Tanto é que o Liverpool vem aqui, por falar em Liverpool, ele contrata o Alisson. O goleiro não... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.